Quantos estão felizes com Jesus? Diga, eu estou. Amém. Graças a Deus por isso. Deus tem colocado no nosso coração algumas palavras, de acordo com aquilo que temos visto, temos ouvido, temos orado, e Deus tem confirmado algumas colocações. Nós estamos já há um tempo pregando, embora com títulos diferentes, mas o sentido das nossas mensagens ultimamente tem sido sobre fidelidade. A nossa fidelidade ao Senhor, fidelidade em todas as coisas. E como o Senhor preza isso, como o Senhor gosta que sejamos fiéis, como Ele exige até para que as coisas aconteçam na nossa vida e através do Espírito Santo, é que a nossa fidelidade seja visível, seja natural. Hoje nós temos aqui alguns textos, nós não colocamos ali no título da mensagem, que chama as estações ou situações de Jesus na Via Dolorosa. É desnecessário dizer que Jesus veio, obviamente, ele veio para salvar a humanidade, veio para salvar o mundo, sim, veio pagar o preço, veio vencer o inimigo, mas por que ele não veio num dia, fez isso e voltou embora no outro dia? Porque havia um propósito dele ficar conosco um tempo, e ele ficou cerca de 3 anos e meio, nos ensinando, discipulando. Por que ele ficou nos ensinando? Primeiro, porque nós precisávamos aprender. E segundo, para que nós, aprendendo o que ele nos ensina, nós pudéssemos passar para os que viriam depois. E é isso que a igreja tem feito desde aquela época. Já foram mais de 2000 anos. E nós temos feito discípulos, temos ensinado. Mas alguns dos ensinamentos, ou uma boa parte dos ensinamentos, eles são apresentados de forma de provação. Muitas vezes nós aprendemos em situações adversas. Como aprendemos em situações adversas? Mas Jesus não participou de nenhuma situação que colocasse em risco a nossa capacidade também de suportar essa situação. Ele nunca fez uma coisa, olha, isso aqui é o pulo do gato, isso eu não ensino para ninguém, vocês não vão conseguir fazer. Mas ao contrário, algumas vezes ele afirmou que aquilo que ele estava passando para nós, ele não precisaria passar, mas ele estava passando para vencer e para mostrar que é possível vencer. Mas além disso, quando ele sobe, ele é assunto aos céus, ele faz uma promessa e cumpre, dizendo que ele deixaria um outro, então ele era o Consolador, um outro Consolador, mas não um outro diferente dele, é ele mesmo, o Espírito Santo. Era Jesus em espírito, que estaria conosco exatamente para aquelas situações que a gente imagina que não suporta. Aquelas situações que a gente acha que não vamos conseguir. Não é possível conseguir. E através do seu Espírito Santo, da sua bondade, da sua misericórdia, da graça, sempre lembrando que a graça não é apenas aquilo que a maioria repete. Graça é um favor imerecido. Mas graça, além de ser um favor imerecido, graça é uma ferramenta especial que nós temos para vencer quando nós não somos capazes de vencer com as nossas próprias forças. E aí, ele acrescenta a graça. Curva a sua cabeça, eu quero orar, quero que Deus fale comigo e contigo nesta noite. Pai, em nome de Jesus. Queremos sentir a Tua presença no nosso meio, viva, viva, viva. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz falando claro dentro dos nossos ouvidos e dentro do nosso coração. Queremos sair daqui com os corações aquecidos. Mas, Pai, não permita que amanhã acordemos completamente diferentes do que sairemos daqui. Ou seja, que nós não voltemos atrás, mas que prossigamos na proposta que vamos fazer de caminhar, Senhor, segundo os seus ensinamentos. Que haja, Senhor, um entendimento perfeito da palavra nesta noite.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 22, eu vou usar vários trechos e fala sobre Jesus vai orar ao monte, depois ele é preso, depois Pedro nega Jesus, enfim. Então, em cima disso, nós vamos caminhar sobre algumas estações, algumas situações que Jesus passou na via dolorosa e que nós precisamos aprender com ele a vencer como ele venceu. São idênticas às de hoje. Não idênticas no sentido de alguém aqui está sendo levado para ser crucificado e levando uma cruz nas costas, mas as propostas são idênticas. As tentações são idênticas, senão não estariam aqui. Primeiro trecho, nós vamos ler em Lucas capítulo 22, de 39 a 46. São vários trechos que nós vamos ler, vamos adiantar bastante, porque eu pretendo terminar antes das 11h30. Os irmãos riram, mas foi de nervoso aí, né, agora. Lucas 22, 39 a 46. Diz assim, sem óculos, tá, irmãos? E retirando-se, sem óculos eu, e retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu, orai, para que não venhais a cair em tentação. Aliás, nós estamos estudando, e domingo passado a pastora Vera deu na classe das mulheres sobre a tentação. Todo crente é e deve ser tentado. Amém? Pastor, que é isso, pastor? Se você pedir ao Senhor para não deixar você ser tentado, você não será testado. Não há nenhum problema em um crente ser tentado, porque senão você quer ser melhor do que Jesus, que foi tentado. A tentação não tem nada a ver com cair em pecado. O que ele pede é para não deixar cair, não ser tentado. Tá bem, amados? É importante. Como é que Jesus vai te avaliar? Através das tentações que ele permite, que o diabo não vai tentar você sem ele permitir. Orai para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, eu não sei como é que é um tiro de pedra aqui, ajoelhou-se e começou a orar. Versículo 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Irmãos, que coisa tremenda. Será que Jesus precisava de um anjo do céu? Quem era Jesus? Deus encarnado. Olha a condição dele aqui, de humildade, de Pai, se queres, em algumas versões, se possível for. Afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. Note que apesar dele ser encorajado, ele continuava em agonia. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos, de tristeza, e exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. A primeira estação, a primeira situação que Jesus passa para nós, e é possível que nós possamos enfrentar, é esse desejo, muitas vezes, que nós temos entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Passa de mim esse cálice,
está entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Irmãos, eu pregaria aqui talvez hoje somente sobre esse item, mas eu não quero, eu vou deixar o Espírito Santo falar mais com os irmãos. Nós vamos ser breves em cada ponto para que o Espírito Santo possa, e você possa digerir essa mensagem mais vezes. Nós temos hoje essa facilidade, irmãos. Eu quero aproveitar e encorajar os irmãos. As mensagens que são gravadas, e essa gravada também, todas elas são, e você diz, eu estou aqui, eu assisti, eu participei, eu não preciso de ver. Precisa e deve, irmão. E eu queria que você meditasse bastante em todos os itens que nós vamos colocar aqui, para que você tenha força, tenha sabedoria de Deus, para pelo menos se aproximar da vontade de Deus para a sua vida. Eu estou inserido, estou nesse contexto. Entre a vontade de Deus e a nossa vontade, há muitas vezes um abismo, porque a nossa vontade é a vontade da carne, não venha dizer que não é. A vontade humana é a vontade da carne, mas a vontade do Espírito é a vontade de Deus, é a vontade que vem através do nosso Espírito e alimenta a nossa alma. Ontem eu vi uma ilustração interessante, eu falei, é muito legal. Às vezes a gente coloca aqui corpo de um lado, espírito de outro e a alma no meio. E essa ilustração ele coloca espírito em cima, alma no centro e corpo embaixo. E ele diz que quando a alma olha para cima, ele recebe as coisas do Espírito e se alimenta do Espírito. Mas quando a alma olha para baixo, ele se alimenta das coisas do corpo. E o corpo fica militando ali. A alma milita contra o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. E fica naquela... Porque os dois desejam que a alma seja dele. O Espírito Santo, que a alma seja salva, e o corpo, que a alma não seja salva, porque o corpo, a carne, não pertence ao Senhor nesse sentido, a carne sem o Espírito. E passar de nós o cálice, está aqui nos revelando coisas que agora que conhecemos a situação, porque se nós chegássemos naquele momento e víssemos Jesus orando assim, nós não saberíamos o que ia passar, a não ser aquelas profecias que ele deu, aquelas revelações e tal, mas nós não tínhamos visto, ninguém tinha visto ainda. Mas o que ele estava falando, em outras palavras, e ele disse, se for possível para o Senhor, se o Senhor puder ficar sem ser glorificado na minha vida, se o Senhor achar, quantos estão entendendo? Porque o que vai acontecer com Jesus, ele vai ser honrado tremendamente. Ele vai vencer o inimigo na cruz, ele vai vencer a morte, o inimigo vai ser derrotado. Eu estou falando ao final de tudo, nós sabemos disso, e foi feito isso. Estou dizendo aqui antes dele acontecer, ele está caminhando para lá, para que aconteça uma sensacional batalha, onde ele vai vencer. E ele está dizendo, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele, como Jesus, onisciente, ele sabia, se for possível, entretanto seja feito, não a minha vontade, mas a tua, a que tu desejas. E amados, às vezes nós abrimos mão de passar por uma situação e ficamos entre a vontade de Deus e a nossa vontade, e abrimos mão da vontade de Deus e usamos, não, mas Deus me ama tanto que eu posso ficar com essa minha vontade. E desperdiçamos uma oportunidade espetacular de Deus ser glorificado na nossa vida. Quando Deus coloca para nós que Ele quer nos usar, a primeira coisa que vai acontecer é que o nome dEle vai ser glorificado. Deus não vai te usar porque você é bonito. Deus não vai te usar porque você dá um dízimo grande. Deus não vai te usar porque você está na igreja todo dia. Deus não vai te usar porque você frequenta todos os cultos. Deus vai te usar porque Ele te criou para o louvor da glória dEle. E ponto. Segundo, uma das táticas e a principal tática de Deus para espantar o inimigo na sua vida é mostrar que Ele está contigo e que Ele te valoriza e que Ele te dá a vitória. É exatamente como se Ele estivesse do lado
E toda vez que o inimigo, é como se ele estivesse, não, ele está do lado, eu estou dizendo assim, em corpo presente. O inimigo chega e ele diz, o que é? Mexeu com ele, mexeu comigo. Qual é o problema aí? O que é que está pegando? É como se fosse isso, irmãos. Só não vemos a presença de Deus pessoalmente, mas sentimos. Mas, olha que Deus maravilhoso. Ainda que você não tenha essa percepção, o inimigo tem de você. Ele tem não por causa de você, mas por causa do Deus que há em você. A história dos judeus, a história do povo que sai do Egito, em várias situações eles estiveram, em várias ocasiões eles estiveram diante dessa situação, onde o povo tremia de ver, não mexe com esse povo não mexe com esse povo não, o Deus deles é terrível, não façam nada, o Deus deles é o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que apronta, o Deus que... Eu gosto daquela passagem lá em Juízes, lá em Josué, no capítulo 6 e o 7, né, quando fala da derrubada dos muros, o povo que estava dentro da cidade de Jericó se trancou, quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. E quando eles viram o povo de Deus marchando em volta das muralhas, eles ficaram muito apavorados, porque eles disseram, não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa. Então, amados, quando nós estamos enfrentando uma situação, certamente é porque Deus está no controle. E ainda que ela seja desfavorável, ela é desfavorável exatamente porque você não tem, ou não tem, nós não temos capacidade com as nossas próprias forças de segurarmos, mas o Espírito Santo que está em nós, Ele nos dá essa força tremenda, e Ele está só nos capacitando para fazer com que o inimigo nos respeite, e respeite o Deus que há em nós. A segunda passagem que eu quero ler está em Lucas também, capítulo 22, eu vou ler praticamente o 22 só, os versículos 47 e 48, e diz assim, é quando Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu, Judas, por meio de um ósculo, estás traindo o Filho do Homem. Esse segundo ensinamento é a convicção de seguir fielmente a Jesus e a tentação de se beneficiar quando o mundo nos propõe alguma coisa diferente. Irmãos, eu fico pensando às vezes, um dia desse eu estava ali sentado no escritório, estava orando, conversando com Deus, e ele me remeteu a passagem de Judas. Que camarada, que oportunidade que esse camarada teve. Irmãos, durante 3 anos ele esteve ali com Jesus. Quando Jesus disse assim, chamou os 12 e enviou 2 a 2, Judas era um dos 12. E das duplas, um deles, com alguém, era Judas. E diz a palavra de Deus que Deus colocou sobre eles um poder e enviou-lhes a curar enfermos, a expulsar demônios. Judas estava. A Bíblia não dá detalhe, mas ele pode ter encontrado um endemoniado, pôs a mão, sai em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus, porque eu não creio que Jesus daria poder a 12, e dizendo assim, dos 12 só 9 vão ter, eu estou falando 12 só para arredondar, não, que situação, que oportunidade, andou com Jesus, viu Jesus em loco, ele não teve nenhum intérprete, ele viu o próprio Jesus ensinando, mas de repente, algo que parecia mais atraente. Aqui eu não sei o que foi que chamou mais a atenção de Judas. Se foi o fato dele receber umas moedas, acredito que não. Foi o fato dele querer ter sido uma pessoa importante, que conseguiu vencer, ele acha, vencer Jesus.
e dedurou, entregou Jesus. Talvez não fosse por isso, ele nem era lembrado hoje. Eu não sei como você gostará de ser lembrado no futuro, como aquela pessoa que foi um servo de Deus, ou como aquela pessoa que durante muito tempo você foi usado por Deus, mas traiu a Ele, traiu a Jesus. A oportunidade. E não se iludam, irmãos. O inimigo não vai oferecer nenhuma oportunidade a quem não oferece oportunidade. A oportunidade, o inimigo chega perto daqueles que oferecem a oportunidade. Ele sabe, tranquilamente, ele sabe discernir quando nós estamos certos, convictos, ou quando nós estamos em dúvida. Por que ele sabe? Por causa das oportunidades que nós demos a ele de ver. Se você ler a história, diz que Judas roubava, ele era o tesoureiro, e ele mexia na bolsa, está escrito na Bíblia. Por que Satanás não vai a Pedro? Por que ele não vai a João? Por que ele não vai a André? Por que ele vai a Judas? Porque ele ofereceu oportunidades. Sabe quando é que nós podemos começar a atrair a Jesus? Quando nós começamos a pensar que alguma coisa é superior a Jesus. Sabe, amados? Eu não gosto de falar isso, mas às vezes preciso falar. De vez em quando a gente está vendo um comentário na internet, ou vemos na televisão, ou vemos às vezes ao vivo e a cores, como as pessoas não sabem o que é ser um servo de Deus e como trocam. Pregamos isso aqui já sobre isso de várias maneiras, como trocam pratos, como trocam bênçãos por prato de lentilhas. Oportunidades que nós sabemos que se nós abrirmos uma brecha sequer, nós vamos escancarar a porta para que o inimigo venha e insista conosco. Deixa eu ensinar uma coisa para os irmãos, se os irmãos ainda não sabem, mas eu acho que sabem. Se há um camarada que não desiste, trabalha e não tira férias, é o diabo. Ele é persistente. Eu acho que se todos nós crentes fôssemos persistentes como é o diabo, nós venceríamos muitas coisas. Ele arranja, ele é ardiloso. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, coloca por favor, fala que como crentes nós somos instruídos a examinar a nós mesmos, para ver se verdadeiramente somos da fé. Olha lá, examinai portanto a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo estava em vós, a não ser que já estejais reprovados. Irmãos, a traição aqui não é, acho que ninguém teria, agora conhecendo a história, coragem de fazer o que Judas fez com Jesus, se Jesus viesse aqui hoje. Mas a traição significa dizer, a gente dizer alguma coisa com nossa boca e fazer outra com o nosso coração. Nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, estarmos buscando, estarmos dizendo, Senhor, usa-me. Eu fico muito preocupado quando cantamos alguns corinhos. Quando corinhos que tem letra tipo, usa-me Senhor, eu quero ser só teu, meu coração só pertence a ti. Irmãos, isso é de uma seriedade profunda. Porque nós podemos estar traindo a Jesus por propostas que aparentemente são muito mais simples para nós, são muito mais agradáveis para nós. Então, o segundo ensinamento que Jesus ensina é que nós não podemos, não devemos, Ele não merece que nós o troquemos por absolutamente nada. E aí, irmãos, eu fico pensando se
cada um de nós teria condição de estar lá num campo missionário, onde as pessoas estão morrendo só porque dizem que são cristãos. Mais nada. Ele não pode dizer. E se ele disser, ele é morto. E se ele não disser, ele traiu a Jesus. Que situação. E eu quero deixar essa pergunta para você. Você está disposto a ser missionário num país desse? Terceira passagem está em Lucas 22, a partir do versículo 66. Diz assim: logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, tanto os chefes do sacerdote quanto os mestres da lei, e Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogaram. Preste atenção nesse diálogo. Se tu és o Cristo, declara-o a nós. Então Jesus respondeu: se vou-lo disser, não acreditareis em mim. Assim como se eu vos questionar, tampouco me atendereis. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem, ele continua dizendo, estará assentado à direita do poder soberano de Deus. Aqui é uma palavra profética. Quando ele diz a partir de agora, é a partir do momento que se consumar a morte dele, ele vai estar assentado, né? Ao que todos lhe inquiriram: ora, então, tu és o Filho de Deus? Então Jesus lhes afirmou: vós dizeis que eu sou. Diante disso, exclamaram todos: por que precisamos de mais testemunhas? Posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca. Esse camarada é um impostor. Como é que ele diz um negócio desse? Esse terceiro ensinamento que Jesus deixa para nós é quando nós ficamos entre a lei e a verdade ensinada. Entre aquilo que nós lemos e aprendemos e estudamos e entre a experiência com Deus. Isso faz uma diferença muito grande, irmãos. Às vezes, por conhecermos a Bíblia, às vezes por estudarmos a Bíblia e conhecermos e só ficarmos com isto, nós nos tornamos legalistas. E não deixamos o Espírito Santo atuar através daquilo que ele já está dizendo há milhares de anos que iria fazer. O que Jesus está dizendo aqui para eles é o seguinte: não vai adiantar nada. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque Jesus é onisciente. E ele, pela sua presciência, disse: eu vou perguntar, eles não vão me responder. Eu nem vou perguntar. E vocês estão dizendo que eu sou. Mas, na verdade, vocês também não sabem se eu sou. Porque se soubessem, eles não falavam: então temos que crucificar, porque ele é mesmo. Não, ele está dizendo que é, mas ele não é. Então o que faltou? Faltou entendimento espiritual. Se há uma coisa que eu oro a Deus todos os dias, é para Deus não me deixar perder o entendimento espiritual ou discernimento de espíritos. Isso faz uma diferença na vida do crente, porque, irmãos, nós andamos por fé, nós andamos por tatear, nós andamos sem enxergar. Ou vocês enxergam, Jesus está ali na esquina e vocês venham, aí Jesus vai, chama aqui, e você vai porque Jesus chamou. Nós, é pela fé, não é pela intuição, é pela fé. Mas isso é algo que só Deus pode nos dar. E nós não podemos entender se nós ficarmos agarrados, querendo ver algumas coisas e constatar algumas coisas, confrontar com a palavra e somente com a palavra. Há coisas que a palavra não vai te explicar, há coisas que a palavra não vai dizer, são mistérios de Deus e são espirituais. É a vontade de Deus e a palavra de Deus que devem reinar em nossas vidas. Mas quando isso nos confronta, quando nós sentimos que não, não pode ser, não, eu não aceito dessa forma, de uma certa forma nós estamos mandando condenar a Jesus. Nós estamos fazendo exatamente o mesmo papel daquelas pessoas que não têm a Jesus. Em outras palavras, eu estou dizendo, Jesus está nos dando
Um ensinamento aqui de que nós somos infinitamente superiores a todos aqueles que não têm acesso ao Espírito Santo. E que tudo, absolutamente tudo que precisarmos ou quisermos, nós podemos pedir a Ele e nós vamos receber. E temos recebido, através de oração, através de leitura. Eu não sei quantos, já falamos isso aqui, mas quantos de vocês leem a Bíblia? De que forma leem a Bíblia? Vou abrir a Bíblia que hoje eu vou ler. Mas tente falar: Senhor, eu vou ler a Tua palavra. Revela para mim aquilo que foi revelado aqui dentro. Porque a Bíblia é a palavra revelada de Deus. E você não seja inocente de querer entender a palavra de Deus com o seu intelecto. Se foi revelado, como é que você vai entender no seu intelecto? Você está dizendo que o seu intelecto é superior ao intelecto de Deus. Mas se Ele revelou para quem Ele escreveu, Ele pode revelar para quem está lendo. E a partir do momento que eu tive esse encontro com Deus, há anos atrás, e fui batizado no Espírito Santo, eu passei a ler a Bíblia, e coisas que eu aprendi, tem coisas que eu sei daqui, irmãos, que eu aprendi com 4 anos de idade, na escolinha dominical. Eu e alguns aqui, amém? É um espetáculo a escolinha dominical, né? Mas há coisas que eu só vivi a partir do momento que eu deixei a verdade ensinada entrar dentro do meu coração. Ela entra e quebra barreiras. Ela entra e te confronta. Então, o terceiro ensinamento é que você não fique com a lei, mas que você fique com a verdade ensinada. E a verdade ensinada é inquestionável. Quarta situação. Os irmãos, já estou terminando, são 19. Amém ou não? Vocês podem ficar aí depois, que eu vou terminar na quarta, quinta, e vocês ficam aí. 22. Agora nós vamos, um texto muito conhecido, 54. Então prenderam a Jesus. O levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. As pessoas que estavam lá de fora, no pátio. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro contradisse: homem, eu não sou um deles. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. É um deles, em alguma versão. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Aqui houve... uma vez eu preguei exatamente sobre esse texto, o lado bom, e eu vejo aqui, porque as pessoas crucificam Pedro aqui, eu acho que foi o momento mais lúcido de Pedro, foi esse aqui. E isso aqui nos leva a aprender uma coisa que Jesus está nos ensinando agora, que é o seguinte: cuidado para você não achar que porque está muito perto de mim, você está com muita intimidade comigo e me conhece, confia em mim e está disposto a fazer tudo por mim. Cuidado. Se há um momento de lucidez e de sinceridade na vida de Pedro, está aqui. Claro que nós pregamos muito mais sobre Pedro traiu, ele disse: não conheço, que mentiroso, conhecia. Nós está dizendo assim: não, realmente eu pensei que conhecia, não conhecia. Porque se eu o conhecesse verdadeiramente, se eu tivesse aproveitado todas as oportunidades, eu não estaria falando o que eu estou falando aqui agora. Eu não estaria afastado como eu estou aqui. Eu não o conheço.
Às vezes, amados, nós temos atitudes de não conhecermos a Jesus. Você já viu quando alguém te questiona e fala um negócio, mas você fez, você vai fazer, você não vai fazer, e você diz assim, camarada, você não me conhece? Não é possível que você não me conheça. Um dia desse eu falei isso com a pastora Vera, perguntei se ela me conhecia. 42 anos de casado vou fazer em setembro, com mais 6 de namoro e noivado, 48. E uma hora eu parei com ela assim, você está de brincadeira comigo. Não é possível que você não me conhece. É que eu fiz uma brincadeira, ela achou que eu não estava brincando, e eu estava brincando. E eu que sempre brinquei com ela. Só não brinquei quando eu falei que eu queria casar, eu falei sério. Mas eu falei, lembra disso? Não é possível. Ei. Alô, eu sou o Isaías, acorda. Lógico que ela me conhece. Talvez mais do que eu mesmo me conheço. Mas é só uma colocação. O que Pedro está dizendo assim, não, eu não o conheço. Será que nós temos andado seguido com a chancela, eu sou cristão? Carregando a Bíblia muitas vezes. Mas no primeiro sinal de tribulação, a gente geme, a gente entrega os pontos, a gente joga fora tudo que aprendeu, a gente amarela. Será? Como é que nós temos agido diante de situações? Aí eu volto lá na primeira. Será que nós estamos pedindo, Senhor, afasta de mim esse processo que o Senhor está arranjando para mim, para que o seu nome seja glorificado e para que eu seja engrandecido pelo Senhor diante dos meus inimigos. A gente gosta muito, né? Que os meus inimigos tenham vida longa para assistir de pé a minha vitória. A gente gosta de falar isso, né? Mas é só você servir a Jesus integralmente que vai acontecer isso. A Bíblia diz que todos os nossos inimigos cairão, e a Bíblia diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. Fabricada. Posso ganhar um amém aí? Isso é muito forte, irmão. E eu não vou perguntar de novo, porque os irmãos já decoraram. O que é toda no grego, né? Então, passou mais um tempo, ele disse, esse também é um deles. Amados, sabe qual era o maior presente para o povo de Deus, depois que Jesus ressuscita, vai para o céu, deixa o Espírito Santo? Sabe como eles eram conhecidos? Primeiro, quem sabe? Primeiro nome que eles receberam, não foi de cristãos. Primeiro nome, os do caminho, caminho com C maiúsculo. Porque foi Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, vocês estão todos comigo andando aqui. Quem são vocês? Somos os do caminho. Olha que coisa tremenda, irmãos. Será que nós temos esse entendimento de que há uma força sobrenatural na nossa vida que não é nossa, é de Deus? E cuidado para você não achar que é a sua. Porque quando você começa a achar que é a sua, você não ora mais, você não lê a Bíblia, você não pede ajuda do Espírito Santo e você dá com a cabeça na parede. Então, és tu também um deles. Ele disse, não, eu não sou. Ele está dizendo, não sou digno. Não, claro que não. Não, pastor, ele não disse assim, ele disse que com medo de morrer. Sim, mas eu estou interpretando dessa forma, porque na minha concepção aqui, foi a forma, ele foi mais sincero possível. Tanto sincero foi, que depois ele se retira dali e chora amargamente, não de remorso como Judas, mas de arrependimento. Finalmente, queridos, entre carregar a nossa cruz, por opção nossa, ou fazendo por obrigação, há uma diferença. Jesus exorta em Mateus 16, 24, a negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz. E ele mostra que não é opção. Em Mateus 10, 38, ele diz, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que Jesus fez
quando ele carregou a cruz. Ele pega a cruz, coloca nas costas e vai carregando. E todos sabiam que aquela situação era uma situação de maldição. E ele vai andando e vai deixando para que as pessoas entendam. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele está levando sobre si as nossas maldições. Ele está levando sobre si os nossos pecados. Ele está fazendo com que outras pessoas sejam beneficiadas pela atitude dele de carregar aquilo que as pessoas não podem carregar. Essa cruz nós temos que ajudar a fazer. Não fazer o que Jesus fez, nós não podemos. Mas carregar a nossa cruz é mostrar para as pessoas o quanto nós estamos dispostos a agir para que elas possam ter os seus pecados perdoados. A quanto nós estamos dispostos a investir no reino para que vidas sejam alcançadas. Por isso que a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Agora, você tem a opção de desejar isso, de carregar a sua cruz. O que é isso? É fazer por amor. Puxa vida, eu preciso prosseguir naquilo que Jesus fez. Eu vou ser uma pessoa usada por Deus. Eu não vou negar a Jesus. Eu não vou pedir para passar de mim o cálice. Eu não vou trair a Jesus no sentimento de nada que me ofereçam pode comparar. Se empatar, eu decido a favor de Jesus. Não tem como eu fazer isso. Mas isso, além disto, você precisa estar negando a si para que o outro aceite. A Bíblia diz que Jesus despojou de toda a sua riqueza e se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E o que Ele quer de nós é exatamente o mesmo exemplo, que eu abra mão da minha comodidade para que outras pessoas possam aceitar e receber aquilo que eu já recebi. Isso também chama carregar a cruz. Mas se você não consegue ver isso, diz, mas eu quero, eu optei por isso, eu quero a cruz de Cristo. E é interessante como às vezes a gente vai orar, Senhor, me esconde atrás da tua cruz. Isso já virou uma coisa que alguém orou uma vez e todo mundo repete, né? Mas como é difícil, irmãos. E se você não faz isso por amor, se você não faz isso porque deseja, se você não atende o que Jesus está pedindo, você de alguma forma vai fazer isso na sua vida, em um dado momento, de outra forma. Jesus vai deixar você numa situação para que você possa, aí depois você diz se quer ou não, se você nega, mas uma situação que você possa dizer, Jesus, eu decido por ti, eu quero a ti. Não, eu já tive outras opções. Não, então ele coloca, por isso que ele coloca a bênção e a maldição, por isso que ele coloca a vida e a morte perante nós, pede para a gente escolher a bênção, pede escolher a vida. Mas há um homem que não levou a cruz porque quis levar, jogaram a cruz nele. Ele passou ali, Lucas 23, versículo 26, Jesus está sendo levado. 24, e assim Pilatos resolveu dar-lhes o que desejavam, eles clamaram, solta Barrabás, crucifica Jesus. 25, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem clamava o povo, e entregou Jesus à vontade deles. Versículo 26, então o retiraram dali, e enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, ou o Cirineu, um homem de Cirene, que estava chegando do campo. O homem estava trabalhando, saindo do campo, passou na hora da confusão, e jogaram a trave da cruz sobre seus ombros, obrigando a carregá-la e a caminhar atrás de Jesus. E uma grande multidão seguia ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero. Irmãos,
Nós que conhecemos, e se você continuar lendo, não continue, agora eu vou encerrar aqui. Nós sabemos que Simão foi, de uma certa forma, forçado. Quem vê os filmes diz, leva essa cruz. Ele, gente, eu caí aqui agora do caminhão de mudança, não sei nem o que está acontecendo. Ele botou a cruz e foi levando. Mas a diferença é que ele leva a cruz que não era dele e leva por um período só. E por um espaço, por alguns passos. Logo a seguir, Jesus diz, não, essa cruz é minha. Para que você possa levar, eu tenho que levar primeiro. E você não pode destruir o propósito de Deus na minha vida. Jesus pensando com certeza. Então ele recolhe a cruz da mão de Cirineu e põe sobre os ombros e leva. Sabe, amados, quem sabe nós estamos carregando a cruz de Jesus, ou a nossa cruz, digo, porque alguém nos forçou, porque nós queremos aparecer, porque foi uma oportunidade, porque entramos com outra intenção, porque caímos num ambiente, porque não tínhamos outra opção. Mas o que Jesus está pedindo é que nós optemos por renunciar a nós mesmos. A palavra dessa noite é renúncia e fidelidade. Jesus não quer te anular. Jesus não tem interesse, ao contrário, Ele quer que você seja tão inteligente a ponto de escolhê-lo. E que você faça uso desse poder sobrenatural na sua vida, o poder de Deus, usando em todas as circunstâncias. E que o inimigo não ponha mais mentira na sua cabeça, nos seus ouvidos, dizendo, não pode, você não resolve, chame fulano, chame Beltrano, você não tem capacidade. O que Satanás está espalhando por aí, ou querendo espalhar, é que a igreja de Cristo está vencida, a igreja está derrotada, a igreja está com problema. Hoje pregamos sobre isso de manhã. Mas a verdade é que a igreja de Cristo, apesar dos problemas, está crescendo e florescendo. E nós demos como exemplo a parábola do joio e do trigo e do joio. Que em meio ao trigo havia o joio que foi semeado, mas a igreja cresceu, ou seja, a colheita cresceu, apesar do joio. O joio cresceu, mas havia uma colheita, havia o trigo, e a mensagem que Deus tem passado para nós, tanto de manhã quanto agora, é: renuncie a tudo isso, e você vai ver que nenhuma dificuldade impedirá você, e impedirá a minha igreja de crescer, porque mesmo estando o joio no meio da minha igreja, a minha igreja vai crescer. Amém. Traduzido isso para a sua vida pessoal, mesmo que você tenha tribulações, mesmo que você esteja enfermo, mesmo que você esteja desempregado, fazendo papel de joio, mesmo que você esteja achincalhado, mesmo que você esteja perseguido, eu vou te dar a vitória, porque quem nos separará do amor de Cristo que há o amor de Deus que há em Cristo Jesus? Quero orar pela sua vida agora, mas eu queria sinceramente que você, no seu lugar, pusesse a mão no seu coração e dissesse assim: puxa, Senhor, eu não tenho a menor ideia como é que eu posso fazer isso, mas eu só queria fazer. Me ensina a fazer isso. Me ensina a não pensar mais em mim, mas pensar mais nos outros, porque eu sei que o Senhor pensará mais em mim quando isso acontecer. Ah, Senhor, eu quero de Ti poder e autoridade. Põe a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos caminhando para um tempo final, tempo de lutas incessantes, problemas difíceis, anticristo quase chegando, tribulações, mentiras, perseguições, e diz a palavra de Deus que se Ele não abreviar, nós não aguentaremos. Mas eu tenho uma convicção, Senhor, que no meio disso tudo existe um fator preponderante, chamado igreja. E ela é responsável pelo Espírito Santo agir no nosso meio e de não deixar Satanás agir totalmente. A igreja que clama pelo poder do Espírito Santo.
Senhor, eu quero que nós aqui agora, que estamos com a nossa mão no nosso coração, façamos parte dessa igreja, a igreja separada, a igreja que não vai medir esforços, a igreja que não vai olhar para o joio, mas vai crescer em meio ao joio, sabendo que um dia o Senhor separará o joio do trigo. Meu Senhor, estamos vivendo tempos de mentiras, de desamor, conforme está na tua palavra lá em Mateus capítulo 24, amor de muitos esfriando, amor de muitos. Pai, em nome de Jesus, eu peço para a tua igreja uma onda, que não seja uma onda passageira, mas uma onda perpétua de avivamento, onde nós possamos dizer: Senhor, ainda que haja dificuldades na minha labuta, na minha caminhada, eu tenho confiança de que o Senhor não vai passar o cálice de mim, porque o Senhor tem um propósito na minha vida, e o Senhor tem um desejo de que o inimigo, primeiro, te reconheça, e segundo, saiba que eu sou teu servo. Pai, então em nome de Jesus eu estou pedindo por essas vidas e dizendo: Senhor, dá força para que ninguém aqui desanime, para que aqui ninguém jogue a toalha, e que eles tenham um prazer na tua palavra, um prazer enorme, comer a tua palavra. Senhor, que nós não nos afeiçoemos a coisas que te desagradam e te entristecem tanto, que mostram que nós estamos te traindo com o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui que está passando por uma situação difícil de perseguição, uma situação difícil de escolha, e não sabe o que escolher, eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, entra com providência, Pai, e sara, e liberta, e transforma, em nome de Jesus. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, continuar e clamando